Olá, bem-vindos ao programa Argumento. Você é nosso convidado para acompanhar uma conversa sobre violência e impunidade. E quem fala conosco sobre o assunto é o senador João Capiberibe. Nós vamos conversar... Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A gente começa essa conversa por um assunto que a gente já estava conversando antes da gravação, que é a relação, por exemplo, da impunidade com a violência no campo. De 2007 até hoje, foram assassinadas 17 lideranças no campo. E conversando com o senador, que faz uma reflexão sobre o assunto, elencamos em primeiro lugar a questão da impunidade, não é isso, senador? Essa é a conclusão da nossa última audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, né? Depois de ouvirmos vários representantes do governo federal, representantes das comunidades indígenas, representantes do CIMI e de lideranças rurais, a conclusão que nós chegamos das diversas causas de violência no campo, mas a causa número 1 é a impunidade. Portanto, ela precisa ser combatida. No caso da violência no campo, o senhor sugere, inclusive, um debate sobre a possibilidade de se criar uma polícia federal comunitária indígena que possa atuar naquela região que é de tão difícil controle, né, senador? No caso específico das comunidades indígenas, porque nós temos a violência praticada contra as comunidades indígenas, contra os assentamentos, assentados, não é, contra as lideranças comunitárias, contra as lideranças dos pequenos agricultores. Então, tem vários grupos sociais que estão sendo atacados em função da voracidade, em função do avanço da fronteira agrícola. No caso das comunidades indígenas, há uma violência crescente em relação a eles, há morte de muitos índios em todo o país e mais no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, tem casos, vários casos aconteceram. Então, a ideia é de que para proteger essas comunidades indígenas, era necessária uma ligação permanente entre a comunidade, porque elas são isoladas, não é? E entre essas comunidades e o Estado brasileiro através da Polícia Federal. Seria uma polícia comunitária indígena vinculada direto à Polícia Federal e que faria com que o Estado brasileiro estivesse presente nas comunidades mais isoladas, nas fronteiras brasileiras, por exemplo. E realmente, como o senhor disse, enquanto a polícia está presente, a violência cessa. Exatamente. Como ela não é permanentemente instalada ali. Exatamente. Quando essas comunidades requerem a presença da polícia, ou então quando há denúncias de violências graves contra comunidades indígenas ou até mesmo de assentados, a Polícia Nacional chega junto à Polícia Federal e enquanto ela permanece lá, tudo se acalma. Depois que elas saem, essas comunidades voltam a ser agredidas, atacadas e violentadas. Portanto, no caso específico das comunidades indígenas que estão localizadas na fronteira brasileira, que é fundamental, inclusive para o Estado brasileiro, ter um olho ali vigilante em relação às fronteiras, que a gente cria uma polícia comunitária mesmo com os próprios indígenas para que eles, associado ao poder do Estado brasileiro, possa ter um intercâmbio permanente, uma comunicação permanente e que eles possam não só ser defendidos, mas também defender as nossas fronteiras. Participar mais ativamente, né, da solução desse problema, né? Com certeza. Senador, a questão da impunidade, refletir sobre a impunidade nesse momento é um momento interessante, até estratégico, uma vez que nós vamos, inclusive, reformar o Código Penal, né? Olha, a impunidade parece congênita na sociedade brasileira, no Estado brasileiro, né? Nós vivemos um estado de impunidade, não é só em relação à violência do campo. Você tem milhares de casos de assassinatos, já milhares nos últimos 10 anos, de assassinato de lideranças rurais, sejam elas indígenas, sejam elas quilombolas, sejam elas de pequenos agricultores ou assentados, ou então aqueles que os defendem, né? E a maioria desses casos não são resolvidos, não é? Ou seja, os inquéritos não andam. Por exemplo, o Pará tem 175 inquéritos relativos à violência no campo. Não chegam a concluir os inquéritos. Quando conclui os inquéritos, não há julgamento.
Então, você vê claramente que há, né, sintomas graves de impunidade. Mas não é só dessa área. A impunidade, ela graça em todos os campos. No território nacional. Né? É. No caso da corrupção de dinheiro público, nós vimos que a Polícia Federal, nos últimos 10 anos, fez centenas de operações. Era necessário fazer um balanço dessas operações. Quantos foram julgados, quantos foram punidos. No caso dos políticos, então, é mais grave ainda, porque isso termina gerando uma confusão enorme na cabeça do cidadão. Ora, se ele ouve a polícia prender o deputado, o governador, no caso do Amapá, o governador foi preso no exercício do mandato, no caso de Brasília, o governador foi preso no exercício do mandato, aí depois vê eles todos soltos. E como é que chega às eleições, como é que o cidadão vai separar o político decente daquele político corrupto, se ninguém é punido? Isso aí é de uma gravidade enorme, porque o cidadão fica, não tem para como separar o sujeito decente do desonesto. Fora isso, também há uma degradação da convivência social. Por que respeitar limites e normas? Exatamente. Por que respeitar as leis? Se aqueles que desrespeitam as leis enriquecem, roubam, se dão bem e continuam impunes. Esses são precedentes horrorosos da sociedade brasileira que, enquanto nós não resolvermos isso, nós vamos patinar nessa situação que nós vivemos. Nós vivemos uma situação, muitas das vezes, em várias cidades brasileiras, nós não podemos colocar o nariz na porta. A violência está chegando na porta de todos nós brasileiros. Uma das causas, a impunidade. Não é? Não só a impunidade do andar de baixo do crime. Não é? Essa aí até que ainda há punição, mas é do andar de cima. A impunidade contra aqueles que são responsáveis, né, pelo poder do Estado, seja do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, porque isso está entrelaçado. Então é necessário que haja um debate amplo sobre a impunidade. Nós estamos pensando, nós devemos fazer uma próxima audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, já que para respeitar os direitos humanos é necessário que haja punição aos criminosos, sejam eles lá de baixo, do andar de baixo da sociedade, sejam eles de qualquer hierarquia do Estado. É preciso punir, nós temos que estudar as causas da punição e buscar solução para que a gente possa melhorar a nossa sociedade. Não dá para conviver com tanta violência. E esse é o objetivo da Comissão de Direitos Humanos, imagino, produzir efeitos efetivamente práticos, né? Discutir impunidade, o lugar é na Comissão de Direitos Humanos, porque esta é uma causa de desrespeito aos direitos humanos. Não só na área rural, mas também nos centros urbanos. A tortura é quase uma instituição dentro das nossas... Desvio de dinheiro público. Desvio de dinheiro público, isso aí é um compromete educação, saúde, né? Olha, tem casos assim que são patéticos. A primeira operação da Polícia Federal no meu estado foi de 2004. Nós estamos em 2012. Todos os que foram presos estão soltos. É frustrante mesmo para a sociedade. E ainda vão se candidatar. Ainda vão se candidatar e muitos deles se elegem. Aí a gente fica com medo do eleitor, né? Sim, mas que culpa tem o eleitor se não há punição para ninguém? É. Aí o eleitor termina generalizando. Ele diz, não, todos os políticos são iguais, ninguém presta. Claro, também se acontece. Não tem punição para ninguém, fica essa generalização e a política vira uma atividade que ela é fundamental, importante, ela mexe com a vida dos indivíduos, mas a política passa a ser uma atividade também sob suspeita, né? Totalmente sob suspeita por causa da impunidade generalizada da sociedade brasileira. Isso tem que acabar, né? Senador, para acabar a nossa entrevista, como é que vai ser feito esse trabalho? Vai ser ainda deve ser no segundo semestre desse ano de 2012? Audiência, né? Na verdade é o seguinte, houve audiência pública na Câmara Federal, solicitada pela deputada Janete Capiberibe em relação à violência no campo. Dessa audiência pública foi criada uma comissão com a ampla participação do governo federal. A mesma coisa nós fizemos na Comissão de Direitos Humanos no Senado e nós vamos unir a Câmara, essa comissão que foi criada com agentes do governo federal, com o Senado e vamos fazer o acompanhamento da violência no campo e principalmente tentar salvar aquelas pessoas ameaçadas de morte, que são 347 pessoas hoje no Brasil todo, em 18 estados brasileiros, que
lhes pesam uma condenação de morte, seja feita por grileiro, por madeireiros, por latifundiários, não é? E por alguns políticos também, e que a gente vai tentar salvar essas pessoas visitando essas áreas, trazendo o tema para discussão, alertando a opinião pública nacional e pedindo o apoio da imprensa. A imprensa precisa divulgar mais cada homicídio, não se pode banalizar, não se pode aceitar como banal a matança das lideranças rurais, das lideranças indígenas do nosso país. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman, e se você quiser entrar em contato conosco, ligue para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.gov.br/TV.